dia, boa tarde, boa noite. Tudo jóia, turminha do quinto ano? Saudade que eu tô de vocês. Espero que logo passe essa quarentena para a gente poder se encontrar. Então hoje eu quero continuar com vocês o nosso capítulo, tá bom? Faltou a gente falar só um pouquinho aí, é um pouquinho complicado. A gente vai falar sobre propriedades dos materiais. Então, se você puder e quiser me acompanhar aí com o seu livro, nós estamos na página 165, tá? Então, nessa página 165 a gente continua aí de onde a gente tinha parado anteriormente aí na sala de aula. Espero que você já esteja acompanhando as nossas aulas que estão disponibilizadas no AVA do SAI. As atividades que eu mandei para vocês aí no GR8, nós estamos, ralando, trabalhando. Espero que vocês acompanhem conosco aí. Vamos lá, então? Eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai acompanhando. Se vocês puderem pegar o material e puderem anotando, vai ser 10, vai ser show. Vamos lá aqui, então. Transformações da matéria. Vamos lá. Então, a gente vai ver aqui inicialmente, e o livro de vocês já traz essa abordagem de propriedades específicas dos materiais. Cada material vai ter uma propriedade específica. Brilho, cor, dureza, cheiro. E aí nós vamos dividir essas propriedades e vamos chamar elas de propriedade física, química e organoléptica. Mas para a gente saber o que é uma propriedade física, precisa entender o que é um fenômeno físico e entender o que é um fenômeno químico. Vamos lá para a explicação. Olha só, deixa eu sair daqui da tela. Transformações. Qualquer modificação que ocorre com a matéria é chamada de fenômeno, certo? Nós temos os fenômenos físicos, químicos e os organolépticos, eu vou falar daqui a pouquinho. Fenômeno físico. Exemplo aí, se eu pegar água líquida, transformar em gelo, eu fiz um fenômeno, eu fiz uma transformação. Eu fiz uma modificação da matéria. E aí, no caso do fenômeno químico, eu também fiz outra transformação. Peguei a água, essa figurinha que parece aqui o Mickey Mouse, que a água é o quê? H2O. Então, aqui H e H. E aqui o O. H2O. E aí, de repente, eu acrescentei mais um O. Aí, agora ela deixou de ser água comum e virou outro tipo de água. Qual nome será que eu dou para essa água que foi acrescentada mais um oxigênio? Água oxigenada. Essa mesma. Então, a água oxigenada é o H2O com um Ozinho a mais. Beleza? Voltando. Vamos lá. Fenômeno físico. Quero que vocês anotem aí. É aquele em que não há mudança na composição da matéria. Certo? Não muda a matéria. Só muda a forma dela. Então, mais uma vez, o caso da água. Se eu pegar a água e congelar, vai mudar a matéria ou vai continuar sendo água? Só que uma outra forma. Isso mesmo. Aí nós temos as mudanças desse estado físico. Se, por exemplo, está líquido e vai virar sólido, acompanhe com a setinha aí, do mouse. Eu vou dar o nome de solidificação. Certo? Se está sólido e derrete, por exemplo, e fica líquido, eu vou dar o nome de fusão. Vamos lá agora. Se está líquido e vira gasoso, eu vou chamar de evaporação. Se está gasoso e vira líquido, eu vou chamar de condensação. Certo? Por exemplo, as nuvens, quando as nuvens estão lá carregadinhas, elas vão condensar e elas vão precipitar na forma de chuva. Então, quando eu falo que choveu, simplesmente é a água que estava gasosa, condensou. Ok? E quando passa de gasoso diretamente para o estado sólido, ou vice-versa, está sólido e de repente vira gasoso, como é o caso do gelo seco e da naftalina. A gente vai chamar esse processo de sublimação. Certo? As propriedades físicas que nós temos aqui. Olha aqui. Nós temos essas propriedades físicas aqui, A gente tem dureza, massa,
volume, densidade e solubilidade. Vou falar delas ao longo da nossa aula, utilizando o recurso do nosso livro, que está tudo bonitinho. Como eu tinha falado no começo do vídeo, tem propriedade física, química e organoléptica, certo? O que é a propriedade organoléptica? Vem para cá, ó. Essa daqui. Organoléptica lembra o que? Órgãos. E órgãos lembra o que? Os órgãos que a gente tem para ter os sentidos, os 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Tato, visão, olfato, paladar e audição. Então, as propriedades organolépticas, elas são, por exemplo, brilho. Qual que é o sentido que tem o brilho, que vê o brilho? Eu já dei a resposta, que vê o brilho. Visão. Cor, também é visão. Sabor, paladar, odor, né? A gente tem o olfato. E a gente tem também várias outras propriedades organolépticas, se ela emite algum som para a nossa audição, se esse material ele vai ter várias outras propriedades, a gente vai usar os nossos sentidos. Então, se está usando um sentido, é organoléptico. Vamos avançar aqui agora. Fenômenos químicos. O que são os fenômenos químicos? Atenção para o que vai aparecer aqui, ó. Ó, isso aqui. Anota isso. É aquele em que há mudança na composição da matéria. Então, muda a composição. E envolve uma reação química. Fenômeno físico, muda a composição da matéria? Lembra, a água congelou, virou gelo. Mudou? Ou continua sendo água? Exatamente. Então, aquela era física. Agora, se mudar a composição da matéria, se tiver uma reação química, eu vou falar quais são os tipos de reações que vamos ter, você tem que de cara saber que é um fenômeno químico, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse papel. O papel queimou. Tá lá só a cinza. Tem como eu recuperar esse papel aqui e voltar a ser o que era antes? Não tem. Então, vamos aí, vocês vão anotar quais são os tipos de fenômenos químicos, bem rapidinho. Nós temos aqui, ó, esse daqui primeiro. Se você fizer uma reação e tiver mudança de cor, eu posso dizer que foi um fenômeno químico, ok? Certo? Se eu pegar ali água, colocar o suquinho em tangue, ó, fazendo propaganda, colocar um suquinho qualquer, vai mudar a cor. Eu fiz uma mudança química, certo? Não é mais água. Deixou, muda a composição da matéria. Se tiver efervescência, se tiver liberação de gás, de uma solução líquida, tem até no seu livro aí destacado, certo? Por exemplo, se pegar água, limão, colocar um bicarbonato de sódio. Se você pegar uma pastilha efervescente, tiver com dorzinha de estômago, você está fazendo transformação química. Se de repente na reação tiver a formação de um sólido, também foi um fenômeno químico. E se tiver luminosidade, aparecimento de chama, combustão, também foi um fenômeno químico, certo? E agora eu vou passar para vocês um vídeo muito bacana do Manual do Mundo. E nesse vídeo vai falar um pouco sobre essas transformações químicas. Espero que vocês estejam acompanhando aí. Quando a gente ouve falar de reação química, dá sempre a impressão de que é alguma coisa perigosa e que sai fogo. As reações químicas podem ser perigosas e podem ter fogo. Aliás, o fogo é uma consequência de reações químicas. Mas reação química, em geral, é a mudança da ligação entre os átomos que compõem uma ou mais substâncias para formar novas substâncias. Ou seja, os átomos se organizam de uma forma diferente da que se organizavam antes da reação, transformando as substâncias que eram os reagentes em novas substâncias que são os produtos. Falando assim, tudo na teoria fica meio difícil de entender, mas e se a gente fizer algumas reações químicas para ver como é que isso acontece? Eu trouxe aqui esse metal, que é o magnésio, que é usado para fazer alguns tipos de roda de carro. Dá uma olhada só, que interessante. O magnésio, que estava no estado sólido, reagiu com o oxigênio do ar, que estava no estado gasoso,
formando o óxido de magnésio, que é esse pozinho branco aqui. E essa é uma reação exotérmica, ou seja, ela libera calor. Mas para eu começar essa reação química, tive que colocar fogo usando um isqueiro. E se a gente fizer uma reação química que pega fogo sozinha? Para isso eu vou usar esse pozinho roxo aqui, que é o permanganato de potássio, e esse líquido viscoso, que é glicerina. É só colocar um em cima do outro. O permanganato de potássio reagiu com a glicerina, formando carbonato de potássio, trióxido de dimanganês, gás carbônico e água. E essa reação gerou tanto calor que o papel que estava embaixo pegou fogo sozinho. E a gente já viu algumas coisas com fogo, que tal a gente ver uma reação química com água? Eu tenho essa pedra aqui, que se chama carbeto de cálcio, que também é conhecida por aí como carbureto. Dá só uma olhada o que acontece quando eu coloco o carbureto na água. O carbeto de cálcio reagiu com a água, dando origem a um gás que se chama acetileno e a esse pozinho que sobrou aqui no fundo do copo, que é o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio também é conhecido como cal hidratada, que é aquele pó branco que é usado na construção. E já que a gente descobriu que dessa reação sai o gás acetileno, que tal a gente queimar o acetileno e ver mais uma reação química? Agora, a gente viu duas reações químicas acontecerem ao mesmo tempo. A primeira, do carbeto de cálcio com a água, que gerou gás acetileno e hidróxido de cálcio. A segunda, do gás acetileno, que reagiu com o oxigênio do ar, pegou fogo e gerou gás carbônico e vapor de água. Falando em água, vamos fazer agora uma experiência muito legal, mas não é com água comum, é com água oxigenada, que eu vou fazer reagir com o permanganato de potássio, que a gente já viu numa experiência anterior, e com vinagre. Primeiro, eu vou dissolver um comprimido de permanganato de potássio na água comum e depois colocar um pouco de vinagre. E agora eu vou colocar um pouquinho de água oxigenada e você vai ver o que vai acontecer. Os íons de permanganato, que é roxo, reagem com os íons de hidrogênio, liberados pelo vinagre, e com a água oxigenada, gerando oxigênio, água comum e o íon manganês, que é transparente. E agora eu vou fazer a mesma experiência, mas tirando o vinagre. Dessa vez, sem o ácido do vinagre, o permanganato reagiu só com a água oxigenada e gerou oxigênio, água, íons hidroxila e essa substância marrom que você pode ver aqui, que é o dióxido de manganês. A gente acabou de ver aqui uma reação química de mudança de cor da solução, mas que tal a gente ver uma reação em que a cor surge de dois líquidos transparentes? Dá uma olhada nesses dois tubinhos aqui. Os dois têm duas substâncias que parecem água, mas quando eu misturo, no começo da experiência, o que eu tinha na minha mão direita era um sal chamado nitrato de chumbo e ele estava dissolvido na água. Na minha mão esquerda tinha outro sal, o iodeto de potássio, que também estava dissolvido na água. Na hora em que eu misturei essas duas soluções, um dos produtos formados foi o iodeto de chumbo, que é esse negócio amarelo aqui,
que tem muita dificuldade de se dissolver na água. Um outro produto dessa reação é o nitrato de potássio, que a gente não consegue ver porque ele é solúvel em água e forma uma solução transparente. Essa reação que usou iodeto de potássio me lembrou outra que também é muito interessante. Um experimento que se chama pasta de dente de elefante, que também vai iodeto de potássio, água oxigenada super concentrada, corante, que é para dar uma corzinha legal, e detergente para fazer um pouco de graça. Você vai ver o que vai acontecer. As bolhas que fizeram surgir essa espuma são de oxigênio. E adivinha de onde veio o oxigênio? Haha, da água oxigenada. A água oxigenada nada mais é do que água comum com um átomo de oxigênio a mais. A água comum é H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, enquanto a água oxigenada é H2O2, 2 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. E uma coisa muito fácil de acontecer é esse oxigênio a mais escapar e a água oxigenada se transformar em água comum. E o iodeto de potássio é um catalisador dessa reação, ou seja, ele facilita a transformação da água oxigenada em água comum. E se você gosta de reações químicas espetaculares, eu deixei as melhores para o final. Então vamos começar com a reação do sódio metálico com água. Essa pedrinha branca e mole aqui é sódio puro. Não parece, mas ele é um metal. E basta colocar um pouquinho disso aqui na água. Aqui aconteceram duas reações químicas. A primeira, que gerou hidrogênio e hidróxido de sódio, foi a mistura de sódio com água. Acontece que essa reação é extremamente exotérmica, ou seja, ela gera muito calor. E o hidrogênio é um gás muito inflamável, ele pega fogo. Então, calor, gás inflamável, você já deve ter imaginado a segunda reação. É a combustão do hidrogênio que reagiu com o oxigênio e se transformou em água. E já que eu estou todo preparado para fazer experiências com substâncias perigosas, que tal a gente fazer alguma coisa com ácido sulfúrico? O ácido sulfúrico é um poderoso desidratante, ou seja, ele tem a capacidade de tirar água de diversas substâncias, inclusive do açúcar. O açúcar é formado por sacarose. Na molécula dele tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas agora dá só uma olhada no que o açúcar vai se transformar quando ele for desidratado pelo ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico fez o açúcar perder o seu hidrogênio e oxigênio, que se transformaram em água, e o que sobrou aqui foi carbono. É importante lembrar que o ácido sulfúrico foi só um catalisador, ou seja, ele favoreceu a reação química, mas não participou dela. Isso quer dizer que essa maçaroca de carbono aqui ainda está cheinha de ácido sulfúrico. Aqui a gente viu algumas reações químicas raras que geralmente são testadas em laboratório. Mas é importante lembrar que as reações químicas acontecem o tempo todo, inclusive na sua vida. Na respiração,
no motor do carro, no fogão da cozinha, na fabricação dos alimentos, no apodrecimento da madeira, na fotossíntese, nos fogos de artifício, na construção das casas, dentro das células. Bom, gente, para o nosso vídeo não ficar muito longo, vocês já viram um vídeo aqui que passou anteriormente, tá? Espero que vocês anotem tudo ali no caderno para ficar top, bem bonitinho, ok? E a gente vai continuar isso na nossa próxima aula. Então, por hoje, é só. Graças a Deus. Até a aula que vem. Obrigado.